Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, como eu havia dito, então, o bate-papo dessa semana é com o Dr. Roberto. O Dr. Roberto ele é proprietário de uma fábrica de projéteis. Os projéteis que são vendidos para o Brasil inteiro. A indústria dele é uma indústria avareense que produz para todos os cantos. E ele vai nos falar. Dr. Roberto, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para o nosso bate-papo aí. Eu que agradeço a honra de estar aqui na Eduvale, tá? Na presença do Dr. Wagner, que eu conheço já de priscas eras aqui em Avaré, foi nosso delegado seccional aqui, sempre primou pela eficiência da sua polícia. Avaré é uma cidade que talvez os ouvintes não saibam, é a cidade que registra o maior número de ocorrências solucionadas no estado de São Paulo. Isso tudo graças a um trabalho que foi desenvolvido pelo Dr. Wagner, quando era delegado seccional aqui, e aprimorando sempre o entrosamento com a Polícia Civil e a população. Então... Muito obrigado, doutor. Acabei de ganhar aqui o Manual Prático de Recarga de Munições. Quando eu disse que o homem manja, até livro ele escreveu. Doutor Roberto, me explica aí o que são os projéteis. Como que é feito o projeto? De onde nasceu essa história de começar a mexer com isso? Me fale. Bem, isso começou na minha juventude, com 12, 13 anos de idade, porque munição, naquela época, era uma coisa muito incipiente aqui no Brasil e era muito cara. Então, eu comecei a desenvolver recargas da munição dos estojos já utilizados. Vamos nos explicando o que é recarga, estojo. Recarga é refazer a munição já deflagrada, já disparada, tá? Substituindo a espoleta que foi disparada, calibrando o estojo, aquele estojo de metal, inserindo pólvora e inserindo o projétil, ou ponta, como o pessoal fala erroneamente. Acontece que a recarga não é uma coisa assim tão simples, não pode ser feita de forma empírica. Corre-se um risco muito grande de se fazer. Por isso que nós normalmente ministramos palestras pelo Brasil afora. Essas palestras são voltadas única e exclusivamente às polícias civil, militar, Polícia Federal, a Rodoviária Federal também, e aos participantes de clubes de tiro, tá, devidamente credenciados junto ao Exército Brasileiro, e as empresas de segurança. Só, deixa eu me perguntar, um cidadão comum pode adquirir projéteis? Bem, se ele tiver a documentação necessária, se ele tiver autorização do Exército Brasileiro, se ele tiver o CR, que é o Certificado de Registro dele, aí ele vai poder fazer isso. Mas esse material sempre vai ter que ser utilizado ou na prática do desporte, tá? Ou na prática de controle de pragas ambientais, como é o caso do javali hoje, que está infestando todas as lavouras, já virou calamidade no sul do Brasil, por exemplo. E como que começou a fazer os projéteis? De onde veio essa ideia? Como que começou a confeccionar? Não, você. Eu. Como eu falei, né? Eu praticava tiro ao alvo, fui da equipe brasileira, inclusive participei do Pan-Americano em Cali, na Colômbia, em 1973, obtendo uma medalha para o Brasil. Mas o custo da munição era muito elevado. Aí, o que eu fiz? Eu desmontei uma munição original, peguei o projétil, eu falei, a pólvora nós temos condições de comprar no mercado. Certo. A espoleta também, mas projétil não tinha.
Então, fiz um pequeno molde e comecei a fundir, então, meus primeiros projéteis. E a coisa foi tomando vulto, amigos atiradores começaram a procurar. Aí eu cheguei num determinado momento e falei, eu vou parar porque eu estou ficando louco, eu estou ficando escravo de vocês. Aí virou-se um grande amigo, que inclusive foi chefe da Polícia Técnica em São Paulo, o João Dadian, e o Dadian falou, faça comercialmente. Então, ao invés de ficar dedicando o seu tempo a título gratuito, faça comercialmente. E daí nasceu a fábrica. Isso foi há 34 anos atrás. A fábrica começou ali onde eu conheci antes ou não? A fábrica começou na fazenda, primeiro. Na fazenda que eu tinha ali próximo à Melita. Depois dali, ela veio para a Rua Distrito Federal, esquina com a Rua Minas Gerais. Isso, ali eu conheci. Depois ficou pequena e nós conseguimos, então, um terreno no Distrito Industrial para podermos ampliar a área de trabalho e aumentar a produção. E como que é feito um projeto? É chumbo? Não, é uma liga. Mistura, Não é, não. Não é assim tão simples. Isso. Não... Tem que ser, primeira coisa, tem que ser um material certificado. Normalmente é uma liga ternária composta de chumbo, estanho e antimônio. Tá? Isso os projéteis de chumbo. Também existem os projéteis jaquetados, que tem uma jaqueta de cobre ou de latão com um núcleo de chumbo dentro. Tá? Então existem projéteis de chumbo e projéteis jaquetados. E a sua fábrica, ela produz os dois hoje? Os dois tipos. Entendi. E qual a diferença na utilização de um e outro? Na utilização. O projétil de chumbo, pelo fato do chumbo ser um material mais mole, ele aguenta desenvolver até uma certa velocidade. Mais do que isso, ele já começa a fazer o chamado chumbamento do cano da arma. Ou seja, ele começa a aderir no raiamento interno do cano da arma e perde a precisão completamente. Então, acima de 1.000, 1.100 pés de velocidade, que daí daria aqui 300 e poucos metros por segundo, o projétil de chumbo já não é interessante. Torna-se necessário, então, a utilização de um projétil jaquetado. Entendi. As polícias usam o qual? As polícias, em pistolas semiautomáticas, no caso as .40 hoje, são todas jaquetadas. Né? Existe o pessoal que faz a prática do tiro, o treinamento, aí, como vai se desenvolver uma velocidade mais baixa, não há tanta necessidade de letalidade para um eventual confronto, então pode ser utilizado o projétil de chumbo. É uma liga ternária que tem uma dureza Brinell na faixa de 17 a 20. E diga uma coisa, fala-se, não, tal tiro segura o sujeito, tal tiro atravessa o sujeito. Me explica isso. Bem, ou é folclore? É folclore. O tiro transpassar uma pessoa não significa normalmente que esse tiro vai imobilizar a pessoa. O que nós temos em mente é a energia cinética que é desenvolvida pelo projétil. A energia cinética resulta da massa vezes velocidade ao quadrado dividido sobre 2. Então, a massa é o peso do projétil. Seria a mesma coisa que nós compararmos uma agulhada e um murro do Mike Tyson. Tá? Um projétil muito pequeno, ele não vai ter o mesmo poder de parada, de imobilização, do que um projétil como um .40, por exemplo, que está sendo utilizado pela polícia hoje em dia. Essa arma que a polícia usa hoje em dia, .40, é ideal? Eu discordo um pouco. Porque eles fizeram aqui no Brasil, eles colocaram armas com maior capacidade de tiro. Porém, em contrapartida, é uma coisa meio desagradável que eu vou falar, que não tenha nenhum bandido escutando a televisão.
O senhor sabe quantos tiros um policial dá por ano? Tem ideia. Qual é o treinamento? 12 tiros. Nossa, ridículo. 12 tiros. Sabe? Então, o Estado, lamentavelmente, é muito demagógico em relação a isso. Entrega a viatura nova, entrega a arma e tal, mas o mais importante, que seria o preparo do homem, policial, do homem, ele deixa de lado. Morre um, treina outro e tudo continua na mesma. Tá? Quando, na verdade, o que está em jogo é a segurança da sociedade. Sabe? Um policial bem preparado, ele não vai dar 30 tiros, não vai fazer o que os americanos chamam de spray and pray, ou seja, pulverize e reze. Dispara 40 vezes para ver se consegue dar um tiro certeiro. Sim. Se ele tivesse um pouco mais de treinamento, ele conseguiria isso. Graças a Deus, mais uma vez um elogio à sua pessoa aqui no caso. Eu não sei se o senhor se lembra que, graças ao seu trabalho aqui junto à Delegacia Seccional, Avaré foi a primeira cidade no Brasil, tá, a exigir, ainda no tempo da Lei 9.437, que era a antiga, antes do Estatuto dos Armamentos, Avaré foi a primeira cidade no Brasil a exigir exame psicotécnico, tá? Graças a um trabalho desenvolvido pelo senhor, que é uma coisa que... E solicitado pelo Dr. Roberto de Barros Pimentel. Mas quem colocou em prática foi o Dr. Wagner Bertoli. No próximo bloco, nós vamos falar com o Dr. Roberto. É a favor do desarmamento? Aguardem. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.